Eu botei na cabeça que para eu trazer veleiros para Penedo, eu teria que enfrentar a foz e ser, vamos dizer, aquele que bota os barcos para dentro. O Rio São Francisco é um dos lugares mais incríveis para se ter um barco ou visitar, por vários motivos. Os mais óbvios são o incontestável número de ancoragens com água doce transparente, mas tem outros que eu só descobri mesmo estando aqui. Tem muita história nesse lugar, uma cultura que às vezes parece mais intocada pela massificação da modernidade, assim entre aspas, uma pureza que às vezes nos faz enxergar alguns ecos do passado. Mas para aproveitar tudo isso, tem que se passar pela foz. Essa barra sempre exigiu cuidado, mas nos últimos anos, devido à diminuição do fluxo de água e sedimento, por causa das represas que foram construídas mais em cima do rio, ela ficou um pouco mais difícil. É perfeitamente possível para barcos com 2 metros de calado como o meu, mas exige conhecimento local, alguém que conheça e acompanhe a evolução dessa barra, sempre mutante. E para todos os velejadores experientes que eu perguntava quem era a pessoa que podia me ajudar a entrar lá, eu escutava sempre o mesmo nome, há anos: Mário Jorge. E hoje eu vou falar com ele sobre essa entrada e também sobre a navegação desse que é um dos rios mais importantes para um velejador conhecer no Brasil, na minha humilde opinião. Como que tu começou a velejar, cara? Como eu comecei a velejar foi cômico. Foi uma coisa assim, que eu era lancheiro, né? Sim. A história é que eu toda a vida fui lancheiro, morando na beira do Rio São Francisco. Então papai gostava da brincadeira. Então a gente andava de barco a motor. Quando eu fui para Recife estudar, então eu me bati com muitas outras pessoas lá. Eu tinha uma lancha, morava na beira da praia, em Olinda. De final de semana eu estava sempre andando de lancha, até que conheci uma pessoa que tinha um laser. E aí ele gostava de esquiar e eu gostava de pilotar, então ele casou na medida. E aí um belo dia, um belo final de semana, ele disse: mas acabou para esse negócio de esquiar, vamos mandar de vela. Eu disse: rapaz, de vela eu nunca andei. Aí trouxe o laser e saímos para dar um passeio ali por dentro dos arrecifes de Olinda. Um outro final de semana, minha lancha estava sendo anunciada para vender. Enlouqueci pela vela naquele momento. Comecei a me entrosar no Cabanga, eu fazendo parte de algumas tripulações. Tinha um amigo que era engenheiro, que ele fez o barco dele na garagem de casa, era o Novela das 8, e a gente fez parte da tripulação dele. E foi com quem eu aprendi a velejar, né? Porque até então o laser era laser, né? Mas esses já eram 23 pés que ele fez em casa. E aí, bom, agora eu tenho que começar a trabalhar para comprar meu barco. Apesar de a vela ter sido o meio de transporte que transportou mais pessoas e mercadorias nesses últimos séculos do Rio São Francisco, a vela esportiva moderna nunca chegou aqui de verdade, até onde eu pude checar pelo menos. Pô, e assim, aqui é uma região que sempre teve muita vela, você deve ter visto muito... Muita canoa. Mas a canoa aqui, ela tinha um problema, né? Você tem vento aqui em popa, você deve ter percebido quando você subir aqui, você tem vento em popa, nessa hora, tá vendo? Sim. Então você, na canoinha dessas pequenas, para você andar aqui, tem que ter uma certa... Sim. E Tipo, na verdade... Ela não orça muito? Não orça. Ela não tem bolina, nada? Às vezes até improvisa uma bolinazinha, mas é muito complicado. Né? É para quem já está habituado mesmo, quem conhece, sabe. Eu andei numa, mas aquelas de corrida, né? E claro que é mais instável, mas vira rápido. Ligeiro. Deu uma bobeira, já foi. E aquelas canoas pequenas, elas, quando são as de corrida, tem muita gente para equilibrar, né? Sim. Peso e tudo. Mas você pegar botar uma vela e sair, não é para todo mundo não. E aqui tinha bastante vela essa assim, tradicional de trabalho, mas vela assim de lazer não tinha? Não, de jeito nenhum. Vela de lazer aqui não tinha. Uma ocasião, há muitos anos, a gente aqui tem a festa de Bom Jesus do Navegante, que é a maior festa do Rio, aqui em Penedo, né? É uma festa maravilhosa.
E eu sempre acompanhava a lancha, de lancha, essas coisas. Belo dia veio um primo meu com uma canoa dessas pequenas, de vela, e aí, bora. Aí eu entrei. Bom, depois da milésima virada, nós ficamos numa dessas bancos de areia, tomando cerveja, esperando o tempo passar, porque não tinha mais condições. Mário Jorge tem um centro náutico aqui, um lugar onde há lanchas, veleiros e se aprende a navegar também. É onde a gente está ancorado hoje. Eu morava em Recife, né? Eu fui para lá fazer o curso de engenharia e tal, e em determinado momento da minha vida eu me separei, né? E ao me separar eu achei prudente voltar para minha terra. E essa ideia de uma marina aqui eu já imaginava muito tempo atrás, mas como um sonhozinho assim que não podia levar muito adiante. Eu tinha 2 filhos para criar e tinha que trabalhar duro. Mas surgiu a oportunidade, um prefeito, Alexandre Toledo, que era daqui de Penedo, ele não era daqui de Penedo, era de Maceió, mas ganhou aqui a prefeitura. E eu fiz algumas obras, eu tinha construtora, fiz algumas obras com ele e depois ele me chamou para ser secretário de infraestrutura aqui. Aí eu já estava aqui praticamente casado com a penedense e aí consultamos, não tenho vontade, eu já fiz obra por esse Brasil inteiro, por esse Pernambuco, Alagoas, tanto canto que eu já fiz obra e nunca fiz nada por minha terra. Eu vou dar a minha colaboração, eu vou passar esses 4 anos lá. Vim embora para cá e aí começou a amadurecer ainda mais, né? Porque trouxe meu barco para cá, que era um microtone 19, nessa época que dava para andar aqui, os outros eu vendi, tinha mais 2 barcos, vendi e vim para cá. O microtone, ele é interessante aqui, mas nasceu meu filho, o João Vitor, que hoje tem 24 anos, e não dava para sair com ele. Eu queria sair com ele, novinho, a gente foi... O microtone era mais nervosinho. Nervoso demais e muitas vezes a gente botava, ele é estreito, né? Sim. E o bebê lá dentro ficava meio... Mas mesmo assim, ele nasceu no dia de São João, dia 24 de junho, e no dia 7 de agosto era meu aniversário. E eu inventei de fazer meu aniversário na Foz. Então fomos de veleiro. E ele já começou a navegar dali, naqueles tempos. Bom, mas depois eu vi que não dava certo, porque era muita agonia, o vento, como você vê aqui, é muito instável. Aí eu resolvi trocar, vender para comprar um catamarã. Foi quando eu fui para São Luís, lá eu peguei esse catamarã de 26 pés, trouxe para cá, batizei ele com o nome de papai, porque tem uma história muito forte. Papai era muito ligado ao rio, mas como pesca. Sim. Gostava de pesca, ele gostava de lancha. E foi ele que comprou minha lancha na época que eu quis vender lá em Recife. Não, traga para Maceió que eu fico com ela. Pronto, tá bom. E quando cheguei aqui e junto do prefeito, eu dizia a ele: prefeito, tem vários lugares aqui em Penedo que daria uma marina, rapaz. A gente precisa a gente tem uma cidade turística maravilhosa e eu imagino quantos veleiros ou velejadores não gostariam de vir aqui conhecer. Ou a gente mesmo fazer um grupo aqui de vela e começar a tocar. Rapaz, mas ele não era muito animado para esse ramo. Mas acho que você, quando bate muito, termina conseguindo, né? Bom, aí ficou a ideia e a gente sempre navegando, consegui juntar mais 2 ou 3 amigos, comprar o barco, inclusive esse. Então a gente tinha uma flotilha de pelo menos 3 catamarãs aqui dentro. E aí, vamos embora, subir o rio, bora. Subiu o rio. Era um passeio. Até então, para mim, o rio daqui de Penedo para cima era tudo novidade. E fizemos alguns passeios, fomos até... Nesse aqui mesmo eu fui até Piranhas, né? Que é o limite onde dá para ir navegando. Né? Que aí depois tem barragem. Exatamente. Depois tem que botar em cima do caminhão. Não tem
não tem condições. Mas já era, você vê, era com motorzinho de 15 HP, um negócio devagar. Aqui a gente tem uma correnteza de 3, 4 nós, pelo menos, né? O efeito do mar, a gente tem aqui em Penedo ainda o quê? 1,20 m numa maré grande. Mas quanto mais você sobe, menos efeito você tem. É só descendo, é só descendo. Então fica mais aqui dentro. eu não lembro de ter visto a mais. Deve acontecer, mas eu não vi reverter. Eu vejo subir e descer, mas é raro você ver inverter aqui, né? É Pra lá, muito difícil. Aqui você, se eu tiver num dia sem vento nenhum, você consegue ver um matinho desse querendo subir quando a maré está enchendo. Mas é besteira, é muito pouco. E quanto mais você sobe, mais difícil então. Sim. Comecei a bater nessa tecla de uma marina, pá. Aí o prefeito que eu trabalhava, ele perdeu a eleição seguinte. E aí, de vez em quando eu me encontrava com ele aqui, aí ele dizia, pai, era aqui mesmo, porque aqui tinha um barzinho ali que ainda tem. Ali onde você vê aqueles vidros, ali era um barzinho. Disse, o lugar era aqui mesmo, Aí, beleza, era aqui mesmo, a gente ficou batendo papo, conversando. Aí vai que ele ganha de novo e me chama de novo. Diga, agora sai a Marina, né? Mas não foi dessa vez, ainda não saiu. Quando ele estava no final do mandato, que o outro prefeito veio, ganhou e tal, um dia o outro prefeito, que era, na realidade, a gente era um de um lado, outro do outro. Só que o do lado de cá, que foi quem fez, o vice-prefeito dele era um primo meu, que hoje é o prefeito, e aí sugeriu esse prédio, que estava sendo recuperado pelo IFAM, e o projeto era um local para a Marina. Era aproveitar o que tinha pronto, recuperar e aproveitar para fazer a Marina. E assim foi feito. Está aí hoje a Marina e até melhor do que eu imaginava, né? Eu não imaginava um pia de 30 metros, mas tudo isso foi muito bom. Sim, prédio muito lindo também, prédio, organizado. Uma área boa, tem o inconveniente que não tem rampa própria, é uma rampa pública, né? Mas é pertinho também. É, perto. O problema é que quando você tem sábado e domingo, que ali é a praia do pessoal. Então bloqueia, às vezes tem gente que não tem jeito de eu descer um barco. Sim. Então sempre peço aos clientes para avisar com antecedência que a gente bota na véspera. Mas a história da Marina é basicamente essa, né? E aí, com a história também das exigências da Marinha, a gente aqui tem uma agência da Marinha. Eu como capitão já, inclusive fiz o meu capitão aqui, que antes eu era mestre, eu ia para todo canto, participei de uns 5 ou 6 referendos sendo só mestre, nunca me abalou. Aí depois que eu vim para aqui, eu disse, não, aí fui aqui na agência, perguntei se eles faziam aqui também, faz, quando tiver minha vida. Não, você quem disse que quer fazer agora? Eu disse, não, vou estudar, a semana eu venho aqui. Aí fiz, passei, e aí começou as exigências de escola náutica, né? Aí, capitão amador, vou deixar alguém entrar aqui? Não vou, quem vai ser sou eu. Então abrimos a escola náutica, né? É claro que há uma cultura de navegação tradicional enorme aqui, mas um lugar com acesso tão bom à água e lugares tão lindos não pode ter uma população que navega pouco. Eu digo como não um indivíduo, mas assim, como cultura, como a população, né? Tem que abraçar o rio, tem que saber. E eu não aceitava. Eu aqui dizia sempre que o penedense ia para a beira do rio e ficava de costas para o rio. Eu nunca fiquei. Botar para ir para um restaurante, um bar, eu não fico de costas para o rio. A não ser quando tem figuras mais ilustres que eu preciso mostrar o rio, como você quando chegou, quando a gente foi almoçar. Eu fiquei de costas para o rio, mas para dar visão para vocês. Mas essa maravilha tem que ser vista, usada, sei lá, abusada e tal. Eu não saio.
Eu vejo que também você é uma referência. Há muitos anos que eu falava que um dia eu gostaria de ir para o São Francisco, ouvia alguém comentando que entrou no São Francisco, é o Mário Jorge, né? E você já ajudou vários barcos a entrarem aqui. Vários. Isso foi uma coisa que eu quase que eu botei na cabeça que para eu trazer veleiros para Penedo, eu teria que enfrentar a foz e ser, vamos dizer, aquele que bota os barcos para dentro, porque você não tem essa facilidade. E hoje eu tenho uma pessoa que faz isso para mim, de confiança, como você viu, o Chumbinho foi lá, pegou você e tal. Mas antigamente eu ia no meu catamarã. O Rãs, quando entrou aqui, nós embarcamos em Maceió. E eu sempre que vinha alguém da minha amizade, eu posso levar um amigo, para ver se incentivava mais gente para vir, para estar veleiros. Exatamente. Né? E fiz isso várias vezes. Mas eu já tive a felicidade de vir aqui esse pier todo ocupado com veleiros, 40 pés, 45 pés, tá certo? Catamarãs, enfim. O meu sonho eu estou realizando. Não, eu vi, né, por exemplo, o meu, que não é tão grande, que é um 34, mas tem 2 metros de calado, né? Tem muito barco bem maior que tem 2 metros de calado, né? E deu, e foi, né? Acho que talvez com 2,5 daria para entrar aqui. Sim. Ainda, né? Dá para muita gente entrar. O problema é a barra, mas que feito com ajuda, dá para fazer. Com né? certeza. Não tem... Com certeza. Você entrou... E só complementando, você foi um cara que teve, na minha opinião, dos veleiros, o melhor tempo. O mar estava um espelho, estava maravilhoso. Pouco vento, enfim, tudo do melhor. Certo? Eu acho que é uns 70% sorte e uns 30% o fato de que eu tenho muita flexibilidade horária. Porque eu acho que muita gente que passa por aqui, eu trabalho, mas é no computador, eu posso trabalhar um dia, né, mexer com as coisas e também mora a bordo, né? Eu acho que muita gente que entra aqui meio que na pressa para Refedo e não tem muito. Eu fiquei esperando lá um tempão, aqui eu acho que vai ser bom. E aí deu sorte que estava muito bom mesmo. Mas eu acho que o pessoal que vem meio na pressa, às vezes pode ser que coincide, exatamente. É médio. Exatamente. Já tive pessoas de olha, não venha não, porque tem ventado muito e quando venta aquela barra fica um inferno. Tipo, quantos nós tivemos? 20 já? É por aí, não precisa ser muito vento não, porque você viu que ali na foz, né, é quase que uma ponta, então o vento quando está sudeste é mais fácil, naquela época era uns 2 anos atrás ainda era melhor porque tinha uma barra, a barra eram 3 barras, uma norte, uma sul e a de frente, a que você entrou é a de frente. Ela sempre existiu, essa da frente? Sempre, é a principal, sempre foi, mas ela bate muito, certo? Ela sempre foi a mais profunda ou não? A mais profunda. Mas só que ela muita onda. É muita onda, certo? E assusta muita gente. Eu prefiro entrar num barco como o seu, naquela barra que você entrou, na central, na principal, a gente chama a barra principal. Mas eu sempre entrei aí com os catamarãs, eu entrava com a barra sul. Quem vinha do sul já era de uma vez só, certo? Eu ia lá para fora e ou então eu me dava ao luxo de passar o trek, certo? E dizer, não saia de cima do trek, bote o zoom para você ter, certo? E muita gente entrou assim, só com o trek, mas eu já esperava lá dentro, porque de lá da Foz até Penedo, esse é um caminho que tem que ser bem feito, senão... Eu mergulho muito do Hashtag Salso, é um projeto voltado a quem assiste, é você que está me ouvindo agora. Isso parece óbvio, deveria ser sempre assim, né? Mas
Não é. É caro fazer um canal como Hashtag Sal. Precisa ser a única coisa que eu faço na vida e ter o trabalho de outras pessoas também. É normal em projetos assim que interesses comerciais acabem tendo uma grande influência no conteúdo. O que não tem nada de errado, óbvio, mas é um conteúdo bastante diferente. Eu consigo ter uma independência editorial enorme aqui na Hashtag Sal, porque o canal é majoritariamente mantido por quem assiste através do site Apoia-se, que eu já uso há mais de 10 anos e é super confiável. Se você curte o Hashtag Sal, aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui na tela ou procura o link lá na descrição e deixa um café para mim. Qualquer quantia ajuda muito a manter o Hashtag Sal e você ainda faz parte do nosso grupo de apoiadores onde você tem um contato direto comigo. E o que você gostaria que acontecesse aqui com o Penedo e os veleiros? O que é o seu sonho? Já imaginei uma regata aqui tantas vezes, porque eu era regateiro, né? Gostava de regata. Mas eu digo, vai ser uma regata em polpa. Aí era um problema. E o que eu gostaria minhas preocupações foi, por exemplo, essa ponte, que ela tivesse altura para não fechar a porta de Penedo para o mar, certo? Porque você vindo de lancha, esse ano já vieram uns 2 passeios de Maceió para cá, de lancha de 50 pés, até maior. Mas de lancha não é a mesma coisa da vela para mim. Hoje eu sou um lancheiro, mas eu gosto da vela. Eu me apaixonei pela danada da vela. Porque, eu digo como você disse, um veleiro é a minha casinha. Sim. É a casa da gente, passa quanto tempo quiser. Mas a lancha é complicado, porque não tem posto de gasolina em todo canto. Claro, depende da lancha, mas a lancha ela é para te chegar no ponto A e ponto B. É. Né? Claro, lanchas muito grandes têm uma casa. Uma estrutura boa. Mas, em geral, no mesmo tamanho, o barco tem mais casa. Com certeza, com certeza. Eu busquei muito por uma lancha tipo um veleiro, tanto é que a minha até tem muita semelhança com ele, porque eu tenho 2 cabines, tenho uma cabine com banheiro, uma cabine de proa muito boa também, são 2 camas de casal. E eu, quando eu saio aqui com minha mulher e com algum convidado, vamos subir, bora. A gente não tem pressa, bota tudo em cima. Aqui tem uma vantagem para ficar muito tempo assim, que é água doce, né? É o melhor banho, de tudo. Pelo menos, no mínimo, o banho tá resolvido. Exatamente. Assim, né? E até para lavar roupa, panela, eu cheguei lá mais embaixo, lá que cozinhei com a água, assim, né? E porque ela, claro, não sei, não dá para fazer testes profundos e tal, mas pelo menos assim, ela parece muito limpa, né? Ela, com relação à limpeza, à pureza, deixa a desejar ainda. Sim. Mas quanto mais você sobe, sim, aí você vai ver muito mais água mais clara, mais limpa. Você vê o fundo, praticamente. Tá certo? É que ela vem acumulando sedimento, né? O sedimento fica na barragem, né? Ele fica na barragem e como tem determinados lugares que o rio é bem mais largo, sim, então a profundidade diminui e você vê fácil, certo? Sim. O fundo do rio. Aqui eu já estou tão habituado a subir e descer, toda vez que eu faço questão de quando eu vou subir, se eu subir esse mês por um lugar, na próxima semana, se eu subir de novo, já vou procurar o outro lugar para ver como é que tá. Você vai vendo na sonda? Isso, eu tenho todos os meus takes, eu tenho toda a sondagem que eu, sim, pego, né, na hora que eu tenho uma sonda que é um Wi-Fi, e anteriormente eu conseguia colocar a profundidade na carta náutica. Agora eu não consigo mais, eu soube, Hans que me informa, rapaz, mas eu acho que você, depois que a Garmin comprou, aí ela fechou para a sua sonda Garmin, eu digo, não, a minha não é, porque queria uma sonda com Wi-Fi para ligar no Wi-Fi para poder ligar. E aqui tem lugares muito lindos para parar, né? Incontáveis. Muitos. Quanto mais você sobe, mais bonito parece que vai ficando. Tem muita coisa bonita, muita coisa.
E outra, cada lugar, ó, tem, você vê essa margem de rio aqui, a gente vai até Traipu ou Gararu, que é o quê? 60 milhas daqui. Em cada cidade polo dessa, tem uma corrida de canoa, e você já passa, já está ali. Aí, às vezes, como já estou tão conhecido aqui, que o pessoal das corridas... Eu aproveito para tirar fotos, essas coisas. Porque isso aqui esse rio é como se fosse meu sangue, meu corpo. Se tirarem de mim, eu morro. Gosto demais da conta, gosto demais. Infelizmente, quando fizeram a ponte de Propiá, fizeram ela muito baixa, com 12 metros, então o veleiro ficou proibitivo. O meu catamarã tinha um mastro de 11,5 metros, né? Como lá a vazão, quando soltam mais água, diminui muito, aumenta muito o volume, eu tinha que verificar qual era a cota para poder passar. Deixei lá muitas birutas e muitas antenas. Zé, eu sei que deve aumentar o custo para fazer a ponte, né? Você é engenheiro, deve saber mais que eu. Mas, pô, quando você inutiliza uma via por, não sei, séculos, o que é que vai tirar aquela ponte? Ninguém vai tirar. Apesar que a de Neópolis, eles deixaram um trecho com a estrutura metálica para abrir. Pelo menos isso. O futuro. Exatamente. Pode ser que no futuro, porque a gente não sabe, né, que tipo de coisa a gente vai ter. Exatamente, né? Infelizmente a gente não tem ideia. Eu, nessa ponta aqui de Penedo, o pessoal da Marinha, o comandante daí, na época, me procurou para sugerir, para me dizer o que eu achava, qual é a altura, porque quem ia dizer a altura era eles. Pô, que bom que teve a defesa disso. Aí eu propus 25 metros, pelo menos 25 metros. Sim. Mas eu estou achando que deve ter uns 20, 22, o prefeito tem dito 30. Não sei, de repente pode até ser, a gente não tem como. Eu medi pelo seu mastro, né? Quando você passou, eu vi que você passou legal. E a gente não tava na parte mais alta dela também, né? Ali. Estava, a gente passou Passou no Maior Vão ali. Maior Vão é o seguinte, eu passei pelo Maior Vão, mas bem no comecinho já de um vão menor. Tá. E você passou um pouquinho mais, mas aí... No segundo vão maior. Exatamente. Porque, infelizmente, que vai ter um vão de 150 metros, que esse é o maior. Tá. E esse 150 metros pegou um trecho do rio, que é um canal, tem 6,5 metros de profundidade no começo, mas você vem andando para o lado de Sergipe e vai ficando raso. Mas eu ainda passei com 3,5 metros, 3,40 metros. Tá, então no vão mais alto, essa é uma preocupação minha, ainda é profundo. É profundo. Porque senão eu fiquei imaginando, tá, vão mais alto, mas é aqui ali abaixo. Né? Mas é bem para cá mesmo, entendeu? Tá. Bem, vai ser encostado. Porque na realidade houve umas dragagens aqui, na época estava tão seco o rio que a balsa não estava conseguindo. Aí foi uma grita maior do mundo, o pessoal conseguiu, botou aqui uma draga e o que saiu dali, a gente fez a prainha daqui praticamente. Muita areia, muita areia. Me preocupa um pouco assim, ó, pô, a cultura náutica daqui, né, é antiquíssima. Aí você vê desde os primeiros barcos, né, portugueses que entraram aqui, ou as canoas que já existiam antes dos indígenas e tal, né. Tem uma tradição muito longa, né, e tem aqui o transporte, você vê os passageiros, né, que, pô, além desse transporte regular, tem esse monte de canoa aí, o pessoal vai pro outro lado, de canoa é o mais rápido, né, o de carro tem que fazer... Eu fico imaginando se com a ponte, tipo a moto que já matou o cavalo, não vai matar as canoas. Sabe assim? Você tem um pouco de medo disso? Ou... Não é contra a ponte, óbvio que não, mas assim, é um efeito colateral que eu fico imaginando se acontece. Olha, eu não acho que isso possa acontecer, mas vai diminuir muito, né? Porque
Tem muita gente em Neópolis, do outro lado, do lado de Sergipe, que tem vontade de vir a Penedo por alguma razão e não tem nem como, nem de barco vir. Sim. Então a ponte agora vai facilitar essas pessoas para atravessar a pé. Né? Sim, sim. Já vi comentários desse tipo, agora eu vou a Penedo sim, mas a rigor, quem gosta de vir, eu vou atravessar a ponte, mas eu acho romântico demais atravessar de balsa aqui. E os barquinhos ali, ó, por R$5, rapidinho no outro lado, exatamente. Maravilhoso. Perto da água, ambiente gostoso, você vendo um monte de e é um passeio, né? Sim. Um passeio. Aqui antigamente tinha, eu ainda sou do tempo do Comendador Peixoto. O Comendador Peixoto era um navio que está afundado ali no Porto da Balsa, por ali, certo? E o Comendador Peixoto ia até Piranhas, certo? Na época do rio botando água, ele ia para Piranhas. Parava em tudo quanto era canto, aí onde tinha cidade ele parava. Era a ligação do povo do Ribeirinho. Sabe o que tinha que organizar aí, cara? Regata, como você falou, talvez seja mais difícil, assim, né, de percurso e em cima do track e tal. Mas que nem fizeram na Amazônia há pouco, um rally, sabe? Sim. Um grupo grande, né? Porque aí, na hora de entrar lá, poxa, é muito mais fácil do que um barco por vez. Pô, entra aí 10, 15 barcos, né? Com certeza. E pra conhecer aqui, porque olha, vale muito a pena, é muito lindo aqui. É um dos lugares mais lindos que eu já parei. E além de lindo, ele é diferente. Porque tem muito lugar que você para, assim, que é lindo, mas, pô, é um tipo de lugar que você já viu, não sei, sabe? Tipo, ali uma prainha com o Lago do Mar e tal. E sempre vai ser, os clássicos nunca morrem, né? Sempre vai ser maravilhoso, não tô falando mal desse tipo de lugar. Mas aqui você vem ancorar numa coisa diferente. Você vê, tipo, eu já ancorei em Rio, no Rio Grande do Sul tem bastante, mas assim, com essa água limpa, sabe, assim, e a cultura do lugar também é bem diferente. Com certeza. Depois que o Comendador Peixoto deixou de funcionar, houveram várias lanchas enormes aqui, Tupã, Tupigi, lanchas enormes, mini navios. E os navios entravam aqui, abastecia de coisas. Muitas vezes a gente, vou dizer assim, na minha época de infância, que eu já fumava, foi minha grande burrice, vez por outra estava fumando Marlboro que vinha. Tinha acesso a coisas diferentes. Exatamente. Bom, acho que desde que começou a colonização, aqui é o porto, né? Exatamente. É o porto da região. Penedo sempre foi o porto. Era o ponto de referência. Eu estava lendo, né, porque eu visitei o convento ali também, alguém no século XVIII, XVII falou que aqui era Atenas do São Francisco, da região, porque ensinavam latim, filosofia. Sim. Era um centro também de cultural. Né? Centro cultural. Eu acho que eu não... Por uma questão de 1 ou 2 anos, eu não estudei latim. Mas minha irmã, meu irmão, os mais velhos, né? Todos estudavam latim. Mas aqui tinha francês, inglês. Eu fiz francês e fiz inglês. Nunca aprendi, mas sabia, nunca fui leigo totalmente, né? Dá para desenrolar alguma coisa. Mas, se você andar nesse Brasil, você vai ver tão pouco lugar que tem. Aqui é um centro cultural muito forte, né? E hoje, com faculdade, com tudo, eu saí daqui porque aqui não tinha faculdade. Sim. Eu saí para estudar fora. Mas eu acho que... Eu também saí da minha cidade, né? Não sei se um dia eu vou voltar, né? Mas eu acho também que quando você sai e volta, você também traz um oxigênio para aquela cidade. Você vê, Penedo é o que é, porque chegaram aqui portugueses também, holandeses, e foi e voltou, né? E com isso a cidade ganha e vai ficando também mais... Então, foi legal, e hoje a universidade deve também trazer muita gente, né? Sim, hoje temos universidade aí, faculdades e tudo mais, e vem muita gente dessa redondeza toda estudar aqui. Virou um polo cultural e educacional também, porque cresci ouvindo dizer que Penedo é o berço da cultura alagoana.
né? E já ouvi de pessoas importantes culturalmente falando, que já teve aqui, gostava muito de Penedo, que era o Ariano Suassuna. Era louco por Penedo. Olha. E ele não é alagoano, né? Não. Ele parece que é paraibano, né? Nem pernambucano. Mas tinha um amor por Penedo aqui. Isso. E engraçado que eu em Recife, com a construtora, eu ganhei uma obra em Olinda, ele era o secretário de Cultura para fazer uma Ilumiária. Que diabo é Ilumiária, Mário Jorge? Aí fui ver o que é um teatro aberto. E aí eu fiz. Foi quando eu conheci, disse que era de Penedo. De Penedo, eu sei, então você é um filizardo. E ele esteve aqui pouco antes de morrer, fazendo uma filmagem. E até hoje eu me arrependo de não ter ido, porque era tanta gente. Sim. Então, o nosso foco aqui sempre foi a cultura, sempre foi a cultura. Eu não me lembro de ter tido um professor que não fosse doutor em alguma coisa. E olhe que eu já saí do colégio faz muitos anos. Os professores todos aqui eram formados, eram pessoas de Penedo que foram estudar fora, que se formaram, que voltaram e passaram a ensinar a gente. É uma coisa maravilhosa. Realmente é muito bom. Você, eu não preciso nem dizer isso, mas eu vou dizer porque é importante. Mário, eu posso ficar aqui quanto tempo? Quanto tempo você quiser. E quanto custa? Digo, custa uma coisa importantíssima. Divulgue Penedo. Divulgue, não vamos deixar morrer essa cidade maravilhosa com esse Rio São Francisco. Divulgue para mais pessoas virem para cá, entrar aqui. Essa é a minha cobrança de todos os visitantes. E você como canal, então, é bom demais. A gente... para mim é muito fácil conversar com um velejador, porque depois que eu conheci a vela, meu amigo, só a idade me faz voltar para a lancha. Mas de vez em quando eu boto dingue. É incrível que não tenham mais velejadores conhecendo esse lugar, ou pessoas de outras cidades com barcos aqui. Se fosse um lugar que poucos ouvissem falar, eu ia entender, mas o São Francisco é cantado, pintado e escrito em diversas obras de arte brasileiras. Ainda por cima é super seguro, então é quase inacreditável esse fato. Na verdade, eu até tenho uma ideia por quê. A entrada não tem uma carta náutica, e isso porque ela muda rapidamente. Muito embora houvesse antes a Carta 1002 da Marinha. Sem falar na histórica carta do século XIX que Dom Pedro II usou para entrar aqui no rio e subir até Piranhas, pelo menos. Fazer uma regata até aqui, eu não sei, talvez. Mas acho que um rally, como ocorre o B-Rally da Amazônia, um grupo guiado entrando junto com o auxílio local, seria mais do que uma ideia muito boa. Seria algo que teria, quem sabe, o poder de apresentar esse paraíso aos velejadores do Brasil. Eu mergulho muito do Hashtag-Sal, é um projeto voltado a quem assiste, é você que está me ouvindo agora. Isso parece óbvio, deveria ser sempre assim, né? Mas não é. É caro fazer um canal como Hashtag-Sal, precisa ser a única coisa que eu faço na vida e ter o trabalho de outras pessoas também. É normal em projetos assim que interesses comerciais acabem tendo uma grande influência no conteúdo, o que não tem nada de errado, óbvio, mas é um conteúdo bastante diferente. Eu consigo ter uma independência editorial enorme aqui no Hashtag-Sal, porque o canal é majoritariamente mantido por quem assiste através do site Apoia-se, que eu já uso há mais de 10 anos e é super confiável. Se você curte o Hashtag-Sal, aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui na tela ou procura o link lá na descrição e deixa um café para mim. Qualquer quantia ajuda muito a manter o Hashtag-Sal e você ainda faz parte do nosso grupo de apoiadores onde você tem o contato direto comigo.